Irmãos, eu vou ministrar uma palavra para vocês, para nós. Eu vou pregar o Salmo 91 hoje. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu nunca ouvi alguém pregando Salmo 91. Eu já ouvi tudo sobre ele. Um pedaço aqui, um pedaço ali. Mas alguém fala assim, não, eu vou hoje pregar o Salmo 91. Honestamente, irmãos, eu fui puxar no meu HD, eu falei, uai, tá faltando essa parte aqui. O que aconteceu? Mas eu tenho essa palavra para nós como igreja. E no final, quando eu terminar a pregação, nós vamos ministrar uma canção e nós vamos cortar a live aqui para eu poder falar algumas coisas que eu acho que são importantes para vocês, tá ok? Para nós, tá bom? Algumas coisas que eu acho que são importantes, que eu acho que tem trazido muita aflição no meio da igreja. E eu quero orar hoje, encerrar esse assunto no mundo espiritual e selar ele aqui no mundo natural. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos então, Salmo 91, pode projetar para mim. Espírito de Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela bondade, pelo amparo, por estarmos debaixo da Tua cobertura, debaixo das Tuas asas, que nos guarda e que nos livra do mal. Senhor Deus, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo minha esposa, aquela que o Senhor levantou para que esteja do meu lado. Eu abençoo a igreja que o Senhor levantou para que eu possa ser boca profética sobre eles. Eu abençoo esse trabalho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Eu abençoo as famílias aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai conseguir projetar? Abre você então, lá o Salmo 91. Acho que vamos fazer isso. Quantos têm aqui a Bíblia no seu celular aqui? Os irmãos têm mesmo? Então vamos lá, Salmo 91, versículo 1 em diante. Eu vou ler para os irmãos, vai projetar aqui. Qual versão que está essa aqui? Vou ler aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Peraí, não, vamos ler de novo. E cada vez que a gente lê um versículo, você vai falar amém quando eu terminar de lê-lo, amém? Então vamos lá, mas você vai falar um amém convicto. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Amém. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amém. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Amém. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Amém. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Amém. Porque a mim se apegou com amor e o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na tua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Aleluia, glória a Deus. Seja honesto aqui. Alguém já ouviu a pregação do Salmo 91? Só eu que não. Quem nunca ouviu também, levanta a mão. Então hoje é o dia da gente ouvir isso aqui junto.
E eu fiz algumas anotações, as quais são importantes, e vou fazer menções de algumas coisas que... O que aconteceu? Não, tira isso daí. Isso aqui a gente só vai no final, quando eu falei que a gente vai cortar. Eu falei para o Hélio que quando a gente encerrar, aí eu vou falar sobre esses temas. É porque eu não queria fazer aqui com os irmãos ao vivo. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo 91, irmãos, ele tem algumas... Pode deixar sempre o Salmo 91 para mim aqui, tópico por tópico, versículo por versículo, por favor. O Salmo 91 não se sabe com exatidão, há alguns estudos que ficam entre duas pessoas, quem escreveu o Salmo 91. E por a gente saber essas duas pessoas, sempre quando eu leio o Salmo 91, eu quero tentar identificar, sério, mas isso aqui se assemelha a essa pessoa. Aí eu estou lendo, falo, nossa, mas aí de repente muda, parece que é outra pessoa. Mas tem coisas que Deus não revela, não é algo que parece que é necessário que a gente saiba. Mas eu vou te falar, tem duas pessoas que eles estudam que acreditam que tem escrito, ou Davi ou Moisés. Mas quando eu leio o texto, eu consigo ver Davi. Aí passa um pouquinho, eu consigo ver Moisés. Mas isso significa que isso foi inspirado por Deus. Isso é inspiração divina. Então, a Bíblia começa a dizer o que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que me chama a atenção nesse versículo, eu li esse versículo uma vez, eu acho que eu devo ter lido e ouvido esse versículo mais ou menos durante umas 3 horas na minha cabeça. Terminava e outro lia durante 3 horas. 3h30, não vamos contar aqui, só desfruta o caminho. E aí, o que me chamou a atenção nesse versículo é que ele está no singular, ele não está no plural. E quanto mais o pessoal lia no ônibus, mais eu ficava, mas ele está no singular. E é engraçado que Deus mostra algo desde a criação, ele se manifestando no ser triuno, ele colocando que não é bom que o homem esteja só, você vê o homem nascendo de uma mulher, porque isso fala de uma conexão, a Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem ali estarei, mas especificamente nessa passagem, ele trata ela de forma singular, ele não dá margem para ela ser plural, ou seja, existe um momento na sua vida, que é só você e o Senhor, ponto. Não é mais ninguém, não cabe uma outra pessoa. Amo minha esposa, né? Eu tenho necessidade de fazer algumas coisas mais simples assim com a minha esposa. Às vezes amor, eu tenho que ir ao supermercado. Aí ela está lá lavando roupa, fazendo alguma coisa, ela já sabe o que eu quis falar para ela. Você quer que eu vá? Eu tenho uma necessidade, é algo meu. Então, tenho uma necessidade de orar com ela em alguns momentos. Às vezes, do nada, eu tenho que levantar e ir lá onde ela está. Ou, algum momento, eu tenho que pegar na mão dela. Ou eu tenho que conversar um assunto com ela, porque nós somos uma só carne. Mas existe um momento aqui, irmãos, que eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo sozinho. Não cabe marido, não cabe esposa, não cabe igreja, não cabe ninguém. É só você e o Senhor. É uma demanda sua. É onde o Senhor precisa de te guardar sozinho. É uma crise sua, é uma luta sua, é um crescimento seu, é um desespero seu, uma necessidade sua. E você tem que ir para aquele lugar sozinho. Não cabe filho, não cabe mamãe, papai, titio. É só você e o Senhor. E o Senhor começa a mostrar isso no singular. O que habita. Ele não está ali. Os que habitam. Parece que foge um pouco daquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Não ande só. Levante pessoas para interceder com você, e tudo isso é legítimo. Mas nesse momento aqui, esse salmo, que muita gente deixa ele aberto, não sei se vocês já foram a alguma casa que tem uma Bíblia aberta. 2 salmos, né? No 23 ou no 90, a Bíblia está empoeirada, você fecha ela abre sozinha, tanto que ela não consegue fechar mais, ela está marcada naquele lugar.
Mas o que eu quero te contar aqui, o que é importante é que existem coisas que essa batalha é só você e o Senhor, não tem mais ninguém. Existem coisas que vão mudar quando é só você e o Senhor, lá naquele lugar que não cabe ninguém, mas é só você e a presença, é só você e o Senhor te acolhe naquele lugar, e o Senhor te envolve naquele lugar. Então você tem que entender que às vezes Deus está gerando coisas na sua vida, circunstâncias, para que seja somente você e Ele, e mais ninguém. Momentos de pressão, momentos de questionamentos, momentos de luta, momento onde eu vou para o deserto, que é só você e o Senhor, não tem ninguém, não cabe. Essa é quando Deus parece que para todo aquele barulho ao nosso redor, para você ouvir aquela voz suave, penetrando no seu coração. Posso ouvir um glória a Deus, amém, aleluia? Fala para o seu irmão, você está ouvindo o que ele está falando? E aí, o que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Esse Altíssimo eu tentei ver tudo. O Altíssimo significa o lugar mais elevado de tudo, aquilo que cobre tudo. É o lugar que não é fácil de se alcançar, mas Deus fala que tem esse lugar para você, naquele lugar que muitos não alcançam. Esse lugar do Altíssimo, esse lugar do Senhor, que é inacessível aos olhos de muitas pessoas, Deus fala: eu tenho esse lugar para você, meu filho. Eu tenho esse lugar para você. E esse lugar é para você comigo. Qual que é a questão? Nós queremos levar um monte de gente para esse lugar. Eu quero levar o profeta para esse lugar comigo. Eu quero levar o intercessor comigo. E aí você começa a caminhar e você parece que não chega naquele lugar, naquele ápice. Talvez é porque você está indo com gente que não deveria. E posso te contar, Ló muitas vezes não tem que ir junto com Abraão mesmo. Não estou falando aqui que o profeta é Ló, tá bom? Mas tem gente que é Ló mesmo, não adianta. Ah, mas eu queria tanto. Não, intercede. Vai lá para aquele lugar só você com o Senhor e intercede por aquela pessoa. Mas aí ele diz: e descansa à sombra do Onipotente. Parece que agora é uma contradição. Presta atenção. Eu vou num lugar elevado para descansar? Quantos aqui já subiram montanha? Irmãos, eu peguei e vou contar para vocês. Uma vez eu subi de mula, um negócio com 1.000 metros de altitude, e eu numa mula. Não, você sai igual cowboy mesmo, você não consegue fechar a perna. E aí, parece que é contraditório. Eu cheguei lá em cima, eu não cheguei descansado. Eu cheguei cansado. Mas Deus fala que quando você chega lá naquele lugar do Altíssimo, é lugar de descanso. Olha que coisa. Parece, peraí pastor, mas eu andei tanto, eu caminhei tanto e eu estou descansado? É, porque aquele lugar é o lugar do renovo. É o lugar onde Deus tem. É o lugar ali de refrigério da sua alma, onde você vai descansar à sombra do Onipotente. Por isso ele diz então: descansa, meu filho, à sombra do Onipotente. No versículo 2 ele diz o seguinte: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Olha lá, alguém tem aí a Bíblia de estudo igual a minha? Clica em cima aí do baluarte aí você. O que apareceu para você aí? Lugar seguro, fortaleza, nesse contexto, é o lugar de segurança. Deus meu e quem confio. E aí começa agora uma série de vezes que Deus fala, o salmista ele fala desse Deus meu, desse Deus que ele é próximo. Ele diz: Deus meu em quem confio. Nós confiamos muitas vezes nas leis, nós confiamos muitas vezes nas pessoas, nós confiamos no dinheiro. Eu confio numa pessoa que vai me dar uma oportunidade nos Estados Unidos. Eu confio em alguém porque essa semana ela me prometeu um trabalho. Eu confio em um médico que pode fazer uma cirurgia e resolver meu problema. Mas Deus está falando o seguinte, que esse Deus meu é quem eu confio, não é em outras coisas.
Não é em outras circunstâncias. Você precisa confiar em Deus. Deus. Quem é a sua força? Deus. Quem é que sustenta você todos os dias? É Deus, não é o seu chefe. Quem é que te paga? Vou te contar, é Deus que tem a porção certa para você. Confie em Deus, confie em Deus. Me lembro uma vez um irmão falou: pastor, desculpa, eu não posso ir para o culto porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não posso dizimar. Falou isso para mim. Falei: irmão, vem para a vida da igreja. Não é o seu dízimo que vai mudar a história da igreja, porque é o Senhor que dá. Mas nós sempre queremos atribuir a outras pessoas aquilo que é Deus. Deus nesses dias, irmãos, está chamando você. Acalma seu coração, vem para a sombra do Onipotente. Acalma, que angústia é essa? Que aflição é essa com seus filhos? Que preocupação é essa? Deixa eu te ensinar uma coisa. Vai lá para a sombra do Onipotente e ora em função dos seus filhos. Você vai ver grandes coisas. Para de ficar esperando alguém ajudar seu filho, alguém fazer alguma coisa para o seu filho, um professor dar uma direção para o seu filho, um chefe abençoar seu filho. Vai lá para aquele que pode mudar a história do seu filho. É lá naquele lugar. Quantos querem, nesses dias, de verdade, falar: Senhor, eu preciso estar na sombra do Onipotente? Mas então vá, só vá. Ele é a sua provisão. Então diz: Deus meu em quem confio. Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, o laço do passarinheiro tem uma foto, quando você pesquisa, eles vão mostrar uma arapuca. Os irmãos sabem o que é arapuca? Quem aqui já fez uma arapuca aqui? Eu nunca fiz uma arapuca, irmãos. Nossa, o outro olhou assim desapontado comigo. Que é isso? Eu jamais quero prender um passarinho. Irmãos, quando eu vejo um passarinho numa gaiola, eu fico doido para abrir. Sério, eu tenho isso. Parênteses. A gente viajou, quando voltou, um marimbondo fez um casulo bem na porta de casa. Mas não é um marimbondo, é um cavalo com asas. Não, eu estou te contando, vê que trem, é um unicórnio chegando. Não, era o... Aí eu olhei aquele trem e o casulo lá na minha frente. Irmãos, eu fiquei tão compadecido, falei: migão, ou é você ou eu nessa casa. Não cabe os dois. E eu relutei, irmãos, o que eu ia fazer? Eu falei: mas hoje eu preciso dar um jeito. Aí eu acordei, fui lá, abri a porta, fiquei olhando, falei: não, eu vou expulsar o que estiver lá dentro. Peguei um monte de trenzinho, cheirinho, aí vem o unicórnio lá voando. Rapaz, se eu tomar uma ferroada no trem desse, eu vou para o hospital. Por que eu estou contando disso? Eu não quero prender o passarinho, ainda mais tirar o casulo lá do bichão lá. Eu não quero, irmãos. Mas aqui a Bíblia fala que o diabo, ele quer prender os pássaros. O que é pássaro? Aquilo que é meigo, aquilo que encanta, aquilo que tem vida, aquilo que pode voar muito mais alto. Mas o diabo está querendo tirar o voo de muita gente. O diabo está querendo tirar o alcance de muita gente. O diabo está querendo tirar da onde você pode chegar, meu irmão. O diabo tem tentado prender muita gente. Mas o Espírito de Deus nesses dias vai libertar você desse cativeiro. Aleluia. Mas ele também fala, e ele te livre da peste perniciosa. Você sabe o que o Senhor está falando? Que Deus também te dá longevidade, qualidade de vida. Doença não é algo que Deus tem para a sua vida. É isso que o texto está falando. Falando: meu filho, eu não tenho doença para você. O que eu tenho para você é bênção. Levanta a mão quem quer ser saudável aqui. Irmãos, Moisés, aos 120 anos, ele não tinha problemas de vista. O cara chegou a 120 anos forte, firme. Fiquei com inveja. Falei: eu estou com 48, o motor começou a ratear. Sabe, eu ligo às vezes para minha mãe: mãe, que chá é aquele que eu tenho que tomar? Tá ok, irmãos, hoje é o dia que as crianças vão andar, só não deixa andar aqui na minha frente, deixa andar lá atrás. Isso, aqui, ó, pode correr aqui.
Isso. Irmãos, eu não tenho como. Você consegue, não é? Passa uma criança meiga dessa, quem chama mais atenção? Eu ou ela? Uai, é assim. É assim, a vida é assim. Mas pode deixar correr aí atrás, mas aqui na frente aqui segura, só esse pedacinho aqui, ó. E não fica constrangido os pais não, né? Tem pai que fica, nossa, que coisa. Não, irmão, isso acontece. Aí quando você vai ficando velho, você esquece as coisas. Que chá, irmãos? Ah, o chá da minha mãe? Vocês querem o chá da minha mãe? Ah. Irmão, vocês estão atrapalhando a minha pregação, por favor. Calma aí. Vocês estão atrapalhando a minha pregação. Tem algum visitante aqui? Levanta a mão se tem algum visitante aqui hoje. Olha, por favor, a igreja é normal, o pessoal que atrapalha o pastor. Mas o que a Bíblia está dizendo então? Que Deus então, a sombra do onipotente, Ele também quer trazer longevidade, paz. Ele quer trazer uma vida onde você não viva nessa questão da saúde também. Muitas pessoas acreditam que Deus manda doença. Deus não manda doença. Não é da vontade de Deus doença. Então, o Senhor está falando, quem é que está lançando para você? Pois Ele te livrará do laço. Que laço é esse? É o diabo. É o diabo que traz a doença, o diabo é que traz esse aprisionamento. Não é Deus. Deus não é um Deus que quer te aprisionar. Ele quer te envolver em laços de amor. O que é laços de amor? Ele é tão apertado que você não quer soltar. Mas ao mesmo tempo, um abraço te envolve com amor, você se sente livre. É assim que o Senhor tem. Mas o diabo, ele quer te fazer prisioneiro. Prisioneiro em alguma área. Pode ser droga, bebida, sexo, pornografia, traição, roubo. Mas o que Deus tem para nós é o contrário disso. Enquanto o diabo quer te aprisionar, o Senhor te deu o quê? Liberdade. Você é livre agora. Você é livre. Aleluia. E Ele também fala que você vai vencer e não terá essa peste perniciosa. Versículo 4. Cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Eu estava olhando aqui, essa palavra asas, ela tem duas, são derivados, você consegue ver o original, tanto em grego quanto em hebraico. E aí quando você vai vendo essa palavra em hebraico, ela vai abrindo. Quantos aqui são da época do Windows aqui? Quantos usam Windows ainda? Vou orar para você ser liberto nesses dias também. Windows não, irmãos. No Windows não. Levanta a mão aqui quem mexe com Mac. Uai, o restante não usa nada. Ué, não entendi essa igreja. O que é o Windows? Sabe aquela, quando você tem uma pasta, você clica... Não, o Mac também tem. Você clica numa pasta, aí ele abre uma outra pasta. Já viu abrindo uma outra pasta? Quando você vai vendo a derivação de asas, chega num ponto que você vai vendo, em hebraico, ele começa uma derivação, que ele mostra, que significa ponta de asa. Depois a próxima derivação coloca que ela é ponta de tecido de roupa. Agora preste atenção. O Senhor está falando, cobrir-te-á com as tuas penas e na extremidade das suas asas, ok? Na derivação, deixa eu ver aqui se eu escrevi a palavra, só para... A palavra em hebraico, ela é Ebrá. E aí vai vendo as derivações. E aí, quando ele vai em um determinado momento, ele fala que chega a ser a extremidade também. A mesma palavra, Ebrá, ela vai para a extremidade da roupa, pontas da roupa. Agora, olha que coisa mais linda que isso significa. A mulher hemorrágica, ela foi curada quando? Isso significa cobertura. Mas teve um momento que Davi, ele vai aonde está Saul, e ele corta o quê? Um pedaço da ponta da capa. E ele está falando, não estou debaixo mais da sua cobertura. Estar debaixo das asas
é estar debaixo da cobertura daquele que te protege, que te cura. Amém. Então ele fala, estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. O que é esse pavês e escudo? É um escudo maior do que o normal. Você tem que ver o contexto todo que está sendo escrita a palavra de Deus. Então nas guerras havia então os escudos, e esse escudo ele é maior do que o normal. E aí eu fiz questão de entender como é que era. E aí o escudo, ele era redondo e não muito grande. Mas quando era esse tipo de escudo, ele se tornava um escudo maior, por conta das flechas que vinham. Então o escudo menor, você ia para a batalha com a espada, e o escudo um pouco mais leve. Mas quando você estava numa zona de combate que tinha muitas flechas, você tinha um escudo maior para te proteger, irmãos. Existe tempo que você pode ir com um escudo um pouco menor, mas existe um momento na sua vida que você precisa de um escudo maior, porque o diabo fica lançando dardos inflamados na sua mente. E aonde que você está protegido? Com um capacete, e você está protegido com escudo. Os irmãos estão me entendendo? Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia. Para você ver, no versículo anterior eu vi Davi. Falei, poxa, eu vi Davi aqui, mas nesse agora eu já vejo Moisés. Lembra da nuvem? Que era de noite e que vinha de dia? Ela vinha vinha uma tocha à noite e vinha uma nuvem de dia para poder proteger do sol. Eu falei, agora eu vejo Moisés. E aí o que o Espírito falou para mim? Sou eu, meu filho, não é Davi, não é Moisés, sou eu mesmo aqui nesse... Amém? Então, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia. Irmãos, lembre-se do contexto. À noite, você tinha a claridade das estrelas, mas você poderia ser atacado a qualquer momento pelo inimigo. A qualquer momento você podia ser atacado pelo inimigo. E de dia, nem da seta que voa de dia. De dia, no meio da areia, no meio de uma peregrinação, no meio de uma caminhada, você não fica com seus olhos expostos no meio de uma tempestade de areia. O que você faz? Você se cobre completamente, e você vai olhando o possível, mas você não vê todas as setas, ou todas as coisas ao seu redor. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo aqui para vocês? Então à noite eu tenho o quê? Eu tenho as estrelas, uma claridade, mas eu não tenho segurança se eu posso ser atacado em um determinado momento. E de dia também eu não consigo ver tudo. Por quê? Porque o vento forte, aquela areia, aquilo incomoda os olhos. E o Senhor diz, não te assustarás, nem do terror e nem da seta. Não te assustes por conta do inimigo. Deus guarda a sua casa em o nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão assim, fala, Senhor, o Senhor guarda a minha casa de dia e de noite. O diabo não tocará na minha vida. Aplauda o Senhor Jesus. Versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O que é meio-dia? É o ápice aqui do calor. É o ápice que a gente tem de algo acontecendo. Mas tem uma coisa, o Senhor fala, você não precisa preocupar não, que a morte não vai chegar em você, você vai ter longevidade. E eu quero te falar, não é só ter longevidade, é longevidade com qualidade. Você vai envelhecer, a gente vai envelhecer junto. Vamos envelhecer junto nesse país? Eu vou me cuidar, você se cuida. E a gente vai envelhecer, mas nós vamos envelhecer e as pessoas vão falar, nossa, mas você está tão bem. Você está envelhecendo, mas você está tão bem. Porque eu vou te contar, irmãos, não é só uma questão de ter longevidade, porque não adianta nada se você não tem saúde. E o que o diabo tem tentado roubar? Saúde. Saúde. O que adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde para desfrutar? O que adianta você poder ter dinheiro para poder fazer viagens, mas você não suporta ficar sentado por um determinado momento? Então quer dizer que o diabo sabe que mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha tido sucesso, ele sempre pode atacar na sua saúde, porque se ele ataca na sua saúde, ele sabe que você não vai desfrutar de tudo que Deus te deu.
Então a saúde, Deus está falando nesse salmo, eu vou guardar você, meu filho, você vai ter longevidade, você vai ter qualidade. Amém? Quantos querem ter qualidade aqui com o Senhor? Eu quero. Isso é poderoso, irmãos, porque não adianta nada. Adianta, irmãos, adianta você ter dinheiro para comer uma lagosta de $15.000. Quantos recebem? Eu não gosto de lagosta. Oh, meu Pai da glória, ajuda. Aleluia, aleluia. Cada um. Mas adianta ter $15.000, mas não ter apetite para poder comer? Adianta ter uma cama que ela mexe, ela vibra, ela faz acontecer, mas você não tem sono para dormir nela. Adianta? Então você vai concordar comigo que todo o dinheiro do mundo não adianta se você não tem o quê? Saúde para desfrutar. Pastor, então eu tenho que orar? Ore, não é quando você está com problema com a sua saúde. Ore antes mesmo, Senhor, o Senhor me dará longevidade com qualidade. Sempre quando eu vou orar com alguém que ela está envelhecendo, todo mundo envelhece, né? Eu sempre falo, Senhor, Deus, eu abençoo, mas eu declaro longevidade, eu sempre falo, com qualidade. Quantos querem ter qualidade para envelhecer aqui? É o que a palavra de Deus está falando, mas quem que tenta tirar, quem que tenta prender você, quem que tenta trazer doença para você? O diabo. Mas o Senhor quer trazer o quê? Longevidade com qualidade. Eu quero envelhecer com qualidade. Ontem foi um pessoal lá em casa e falou, pastor, preciso te falar, você está tão bem. Eu já quis marcar um jantar de novo para hoje. Eu me senti tão bem. Falei, poxa, estou bem. Você está forte e você emagreceu. Você está com a pele tão bonita. Falei, são os olhos. Um coentro. Como é que é o nome lá do... Um coentro. Ô, Goiás que não sai de mim, né? Coentro não dá, não. Oh, Deus do céu. É quase, né? É família. Mirras, são mirras que são torcidas e espalhadas no meu corpo. Ah, Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? São os beijos da minha amada sobre mim. Aleluia. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Quantos querem envelhecer com qualidade? Seja honesto. Irmãos, a pior coisa que tem é você ter que ficar lidando com a sua saúde. Ah, não, eu não posso comer isso porque a minha saúde ataca. Não, eu não vou para tal lugar porque eu tenho um problema com o sol que vem na minha pele. Não, eu tenho um outro problema que eu tenho que passar um tal de um creme porque eu tenho um negócio na minha pele. Eu quero te contar, irmãos, olha, eu quero orar para Deus nesses dias, curar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, sabe, seja renovado no seu espírito mesmo. Sabe, a testemunhar como Moisés, que chegou à ditosa velhice, mas chegou bem aos 120 anos de idade. Glória a Deus. Talvez você ache que isso não é importante. Você está achando, isso é só vaidade. Irmãos, saúde não é vaidade. Saúde não é vaidade. Saúde, irmãos, é um testemunho de Deus. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Quantos querem envelhecer bem aqui agora? Essa igreja aqui vai ser a igreja mais bonita de velhinhos. E os novos, quando vierem aqui, falam, o que acontece nessa igreja? É unção, receba. Receba, vai ter vigor. Os homens vão ter vigor nessa igreja em o nome do Senhor Jesus. As irmãs digam amém. E aqueles que têm o ouvido para ouvir, entendam o que diz o profeta. Aleluia. Você pode achar, mas será? Irmãos, ore, isso é de Deus. É de Deus. Você poder desfrutar de intimidade com o seu cônjuge é do Senhor. O mundo lá fora que coloca, não, é desfrute, é bom, é saudável, é prazeroso. Deus tem isso para que você tenha satisfação em nome do Senhor Jesus. Estou falando para a gente madura aqui? Amém. O Senhor está dizendo. Versículo 7. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Irmãos, aí eu penso, foi Davi agora. Antes eu estava com Moisés, agora volta para Davi. Lembra das mulheres que cantaram quando ele venceu lá o gigante? Aí eu falo, pronto, agora é Davi. Aí Deus novamente, meu filho, sou eu. Não importa quem escreveu, sou eu, o Espírito Santo que habita em você, meu filho.
Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Miraram em você, o diabo mirou em você, mas na hora dele atirar, acertou quem estava desguarnecido. Foi de novo, acertou quem estava desguarnecido. Parece que ele não consegue olhar para você. Sabe o que é isso? É porque você está coberto pelo sangue de Cristo. O diabo não toca. É por isso que caiu 10.000, mas não tocou em você, porque o sangue de Cristo te lava, te restaura, te perdoa, e Ele é com você. Esse é o sangue de Cristo. O diabo não toca, irmãos, não toca. Não toca hoje, não vai tocar amanhã. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Isso é importante você saber, não toca. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá está ali, irmãos. Não toca, é um valente. Nós homens precisamos aprender isso, irmãos. Ninguém toca na nossa família. Nós vamos fazer o que for necessário, mas não toca na nossa família. Glória a Deus. Versículo 8. Aleluia. Esse amém aí, meu filho, tem poder que você não tem noção. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Isso aqui, irmãos, não é que é a satisfação de ver gente que não é salva, né? Não. Isso aqui você vai ver com os seus olhos, que aqueles que te perseguirem serão envergonhados. Quantos aqui já foram perseguidos? Criticado com alguma coisa? Quero te contar, você não precisa ficar, um dia vai ver. Não, irmãos. Aqueles que te perseguirem serão envergonhados. Por quê? O Senhor tem prazer no testemunho da sua vida. Versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha só, eu fui ao esconderijo do Altíssimo, e parece que era só um lugar que eu ia de vez em quando, mas agora está falando, aquele lugar que você ia eventualmente passou a ser o quê? Sua morada. Eu moro naquele lugar. Onde você está, fulano? Estou no esconderijo do Altíssimo. E você, irmão, está onde? Ah, não, estou passando por Pompa no Beach. Eu estou morando à sombra do Onipotente. Cristo habita em mim. Quantos aqui Cristo habita em você? Então, quando você chega em um lugar, Cristo chega naquele lugar. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Novamente, você viu, já é a terceira vez que é dito que doença nenhuma, praga nenhuma vai chegar. Deus está te falando, Ele tem alegria na sua saúde. Pare de acreditar que Deus manda doença, isso é uma coisa horrível. Há pouco tempo agora, uma pessoa me mandou um áudio. Uma pessoa em comum que nós tínhamos aqui faleceu, e a pessoa falou assim: Márcio, eu acho que é Deus me tratando. Irmão, você acha que Deus precisa matar alguém que se ama para te tratar? Que Deus é esse? Vamos ser honestos. Uma pessoa muito próxima de mim, o filho dele de 2 anos e meio faleceu. E aí, na hora, assim, eu entendo até a boa motivação das pessoas, mas alguém chegou nele e falou assim: seu filho foi uma semente para que esse trabalho agora floresça. Irmãos, o Deus que cria a partir do nada precisa de uma semente? Precisa matar o seu filho? Eu entendo que o irmão que falou, irmãos, nem de longe talvez ele viu o ecoar daquela palavra. Mas imagine, quantos têm filhos aqui? Aí chega alguém e fala, acontece, essa doença sobre o seu filho é uma semente, porque Deus quer agir. Deus que me livre, que Deus é esse? Mas o diabo colocou um engano. O diabo está trazendo engano na mente de muita gente, acreditando que é a doença, que esse mal-estar é dado. Não é dado, irmãos. Deus não traz doença. Deus é Deus bom. Deus te dá, sabe o quê? Cura.
Deus te dá é longevidade. Deus te dá é bênção. Fala assim: o Senhor me deu o meu filho, saudável, sábio. Amém? Vou mudar um pouco a história, porque eu me lembrei. Uma pessoa, uma vez, os filhos nasceram com algo, e aí uma pessoa falou assim: me paga para eu orar para os seus... Aliás, não, é porque você não me deu dinheiro, é que seus filhos nasceram assim. O que você acha? Versículo 11. Porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito. Isso aqui, irmãos, já cai por terra uma coisa que eu vou te ensinar. Tem muita gente que fica orando para anjo. Ô anjo, vem anjo, cadê o anjo? Não, meu filho, eu vou orar para o anjo ir aí te ajudar. Nós oramos para Deus e Deus dá ordem aos teus anjos. Entendeu como é que é? Não tem essa coisa de oração para anjo, como eu vejo muita gente aí fazendo. Orando para anjo. Manda, vem agora, anjo Gabriel, tira a sua espada. A Bíblia está falando, é o Senhor que dá ordem. Glória a Deus. Então para com essa superstição. Que eu sei que tem gente aqui que faz isso. Para que te guardem todos os teus caminhos. Estamos terminando, versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo quis usar essa passagem lá com Jesus. Cadê os teus anjos? Ele sabe o Salmo 91. O diabo sabe? Sabe. Mas nós sabemos ele hoje. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele fez uma comparação daquilo que é extremamente baixo e aquilo que é extremamente forte. Ele está dizendo que mesmo que seja uma situação baixa, você vai pisar, e mesmo que seja alguém grande, você vai vencer. Ele fez a comparação do pequeno para o grande, do silencioso. A cobra, ela não faz nada, ela só chega e pode acabar com a sua vida. Mas um leão, ele ruge. Deus está falando, no silêncio ou no barulho, você tem a vitória. No pequeno ou no grande, você tem vitória. Posso ouvir um amém? 14. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Irmãos, uma vez a gente estava viajando, a gente ia para a Alemanha plantar uma igreja lá. E aí, como é que faz? O pessoal não sabe, como eu não sei falar alemão, como é que eu ia expulsar demônio? Irmãos, choque você. Demônio também é regional. Não, é sério. A Bíblia não fala que existe principados, potestades, dominadores desse século? Isso fala de uma hierarquia e fala de uma localização. Por exemplo, se você vai ao Brasil, você percebe um ambiente espiritual. Se você vai na África, um outro ambiente espiritual. Quando você chega nos Estados Unidos, um outro ambiente diferente de todos. O que é isso? São demônios locais. Aí eu falei, pronto, enrolei, não sei falar alemão. Aí eu achei ótimo, tinha um seminarista, falou, não sei como é que fala alemão não, mas eu sei falar Yeshua. Falei, pronto. A gente ficava lá 3 horas, Yeshua, 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 Hamashi. Olha lá, tá comigo aí. Você viu que tá... O que eu quero ensinar? Você não precisa saber tudo da Bíblia não, você só precisa falar Jesus. Pastor, como é que eu faço? Vou te ensinar um negócio que você muitas vezes riu. Sangue de Jesus tem poder. Nossa, pareceu minha avó, pastor. Minha sogra não quis falar. Você que falou. Mas eu vou te contar, você não sabe o que falar? Sangue de Jesus tem poder. Porque tem poder. Aleluia. Parece uma coisa assim tão, né? Do reteté, irmãos. É igual... Lembra quando eu fui ensinar de glória a Deus, aleluia e amém? O povo fica em silêncio. Mas vai na igreja pentecostal.
Esses dias tinha uma irmã aqui, tudo que eu falava, ela... Eu falei, gosto de gente assim. Então preste atenção. Saiba o nome de Jesus. Ele que te livra. Terminando, 15. Ele me invocará e lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Versículo 16. Saciá-lo-ei com o que, irmãos? Ah, pastor, eu entendi que Deus tem longevidade. Mas ele falou que peste não vai entrar na sua casa, que doença não vai tocar. Então Deus está falando que você vai ter longevidade, o que agora? Com qualidade. É mais ou menos igual a Brenda, né, Brenda? A Brenda é impressionante, irmãos. Depois, disfarçadamente, alguém pergunta a idade dessa moça. 55 normal para você, minha irmã. Normal para você. Que você deve confessar essa palavra todo dia. Olha aí, viu? O Espírito falou. Estou falando porque que essa mulher tem longevidade e qualidade. Aleluia. Irmãos, palavra não é neutra. E lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Deus tem longevidade com salvação. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor. A gente vai cantar uma canção. E aí nós vamos encerrar aqui. E aí eu queria que os irmãos me dessem 15 minutos hoje. Importante. Talvez o que eu vou falar pode mudar a sua história. Irmãos, eu estou aqui para destruir as obras de Satanás na sua mente. Eu estou aqui hoje com um coração alegre. Tem dias que a gente prega com um coração quebrantado, contrito. Mas hoje eu preciso ministrar essa mensagem que eu ministrei hoje com alegria com os irmãos. Quantos sentiram alegria quando eu estava pregando aqui? Sentiu mesmo? Foi intencional. Intencional hoje. Né? Ontem, sexta-feira, na conferência, a palavra que eu fiz o apelo, eu falei, não, hoje não é palavra de venha para prosperar, multiplicar recurso, legalizar, não sei o quê. Não, hoje a palavra é venha para servir a Deus. Essa foi a palavra, foi uma exortação. Mas hoje a palavra ela tem que ser com alegria, restaurar você, você entender um Deus que é com você, mas vai para aquele lugar que o Senhor tem. Gostaria que você ficasse de pé para nós cantarmos essa canção. Está todo mundo aqui? Glória a Jesus. Põe a mão no seu coração. Fala assim comigo, Senhor, eu não temerei, nem a noite, nem o dia, nem as tempestades, porque o Senhor é comigo. Eu estou livre para ir mais longe. Eu não estarei preso, eu voarei acima dos problemas. Eu sei que o Senhor me dá qualidade, liberdade. O Senhor me dá paz, longevidade. O Senhor me dá salvação. Levante a sua mão agora para o alto. Fala, Espírito de Deus, nada vai me parar. Eu irei acima dos problemas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O sol se pôr e a noite chegar, tu és que eu a guia. Se a tempestade